Como é que se comportou São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo? Eu sou Marcos Catalian e vou mostrar nesse vídeo o resultado em lançamento, vendas da região Sudeste no primeiro trimestre desse ano. Vamos olhar o que aconteceu, o que a gente pode esperar dos próximos trimestres. Bom, pessoal, lembrando que esse panorama que nós realizamos para a CBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, ele mede a incorporação vertical, ou seja, apartamentos, no Brasil inteiro, no caso aqui no Sudeste, nas principais cidades do Sudeste. Então, não apenas as capitais e regiões metropolitanas, mas as principais cidades que compõem esses estados, né, em termos populacionais. Qual foi o resultado então? Vamos dar uma olhada? Bom, os lançamentos tiveram uma pequena queda de 1,6% em unidades lançadas, ou seja, lançou-se menos quando eu comparo o primeiro trimestre desse ano contra o primeiro trimestre do ano passado, ou seja, trimestre igual, né? Ano contra ano, queda de 1,6% em lançamento, porém um crescimento de 7,4% em unidades vendidas. Quer dizer, lançou um pouco menos, embora manteve o mesmo patamar, 1,6%, porém vendeu mais, vendeu 7,4%. Bem interessante o resultado, vamos dar uma olhada. Bom, parte da explicação da queda em lançamento está na queda do lançamento do Minha Casa Minha Vida, né? O Minha Casa Minha Vida normalmente são empreendimentos com muito volume de unidades e houve uma queda de 7,9% em unidades lançadas, lançou menos, lançou quase menos 8%, 7,9% menos no primeiro trimestre desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. Porém, as vendas continuaram, as vendas mantiveram-se aquecidas na ordem de 11,9%. Quer dizer, lançou menos, mas as vendas continuaram vindo, elas estão aquecidas, vendeu mais, ou seja, aí há uma queda de estoque e a gente imagina que esse estoque novo vai ser reposto nos próximos trimestres. Quem performou muito bem, mas muito bem mesmo, foi o segmento de alto padrão, luxo, né, vamos falar assim, que teve aumento de unidades lançadas e aumento de unidades vendidas. Primeiro trimestre cresceu 14,4% em unidades lançadas e 30% em unidades vendidas, ou seja, 14,4% mais unidades lançadas e 30% mais unidades vendidas. É um crescimento muito elevado. Certamente esse crescimento ajudou o bom desempenho do Sudeste em vendas nesse primeiro trimestre e, sobretudo, em VGL, Valor Geral de Lançamento e Valor Geral de Vendas, VGV vendido. Nós vamos dar uma olhada nisso aí com atenção. Em unidades lançadas, dando número, né, foram quase 48 mil unidades, então aquela pequena queda de lançamento que eu tinha falado de 1,6%, então foram quase 48 mil unidades, o volume de lançamento no primeiro trimestre na região Sudeste, nos estados da região Sudeste, né? E em VGL, quanto que foi isso? Em VGL, tivemos um VGL de quase 26 bilhões, 25 bilhões 719 milhões. Então, VGL em linha com o que vem sendo praticado, ou seja, mesmo volume de lançamento praticamente, mesmo VGL praticamente lançado nesse primeiro trimestre de 2025. O destaque, como eu havia falado, foi para vendas, né? Nesse primeiro trimestre isso deu 63 mil unidades vendidas, né? Então um volume recorde que tivemos nesse primeiro trimestre, crescimento de 7,4% em unidades vendidas, a demanda veio forte no Sudeste. E como eu já havia adiantado, o VGV vendido, né, comercializado, então explodiu, dado o peso do setor de luxo. A gente chegou aí em 38 bilhões, 320 milhões, 38 bilhões em vendas, pessoal, um crescimento de quase 29%, 28,7%. Ou seja, um crescimento muito grande, muito forte,
praticamente aí 29%, 38 bilhões. Novamente, um recorde, certamente impulsionado aí por esse segmento de alto padrão que puxou o VGV para cima. Bom, aí a gente chega então à seguinte conclusão: se lançou menos e vendeu mais, o estoque caiu. De fato, o estoque caiu 8,7% na comparação ano contra ano, ou seja, uma queda importante de estoque. 187 mil unidades de estoque na região sudeste, o que é um estoque que está escoando muito rápido, ou seja, é um estoque cuja possibilidade de escoamento acontece em menos que um ano. Então, tudo isso mostrou aí um excelente desempenho aí no primeiro trimestre. Qual o resumo desse vídeo? Lançamento aí estabilizado, né? Uma pequena queda, mas um lançamento estabilizado, mas vendas muito aquecidas. Vendas com crescimento no primeiro trimestre e com crescimento em vários segmentos, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, mas também no segmento de luxo. Então isso está indicando aí que a região vem com demanda forte, essa demanda está muito concentrada, né? Tem um peso muito importante o estado de São Paulo, que puxa inclusive esses lançamentos de padrão mais alto, mas de fato a gente teve um desempenho muito melhor do que se podia imaginar nesse primeiro trimestre. Então começamos o ano bem e o Sudeste, que é a principal referência econômica do Brasil, começou muito bem. Pequena queda em lançamento e um grande desempenho em vendas, com mais de 38 bilhões comercializados nesse primeiro trimestre. Espero que tenham gostado desse vídeo. Compartilhe, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal e assista os outros vídeos, as outras regiões que a gente vem aqui apresentando para vocês. Até o próximo encontro.